Bom dia a todos, aqueles que nos seguem, nos acompanham. Vamos dar continuidade então a essa série de respostas às objeções contra a tese sedevacantista. Falamos recentemente e expomos uma conferência do Bispo Dom Tomás e hoje vamos ver, assistir uma outra conferência de um dos padres também do Mosteiro da Santa Cruz, onde ele faz uma objeção contra o sedevacantismo baseado nesse livreto aqui, dito Pequeno Catecismo sobre o sedevacantismo, publicado por um sacerdote da São Pio X e também pelos dominicanos de Évria, difundido aqui também no Brasil pelo Mosteiro da Santa Cruz. Então vamos tecer alguns comentários sobre esse catecismo, dar algumas recomendações e depois vamos ver alguns desses argumentos que ele põe aí e ver se de fato são respostas condizentes ou não contra a nossa posição católica. Então hoje vamos ver esse padre João Batista e na próxima aula vamos ver também o padre Joaquim, que é um sacerdote lá da Bahia, tem um mosteiro na Bahia também dessa resistência, e ele também enviou um áudio para os fiéis alertando contra o perigo sedevacantista. Então vamos ver também todas as suas referências teológicas, em que ele se baseia todo o seu estudo e formação. Então prestemos atenção, o padre João Batista não vai dizer nada novo, simplesmente lê esse catecismo. Então ele vai falar sobre a possibilidade de se um papa herege pode ser verdadeiro papa, se um herege pode ser verdadeiro papa. Depois, se ele pode ser cabeça da igreja. Ele fala que é normal que haja essa compatibilidade entre heresia e jurisdição. É normal que uma pessoa tenha jurisdição e seja herege. Que a heresia não basta para que um papa perca o seu ofício, diz o João Batista. Depois ele vai falar sobre a bula do Papa Paulo IV, que segundo ele foi abrogada. Depois, sobre a invalidade das novas sagrações, que seria um outro argumento sedevacantista. Outro é que o Concílio Vaticano II não é dogmático, que o magistério ordinário universal não vale nada, ou seja, os bispos ensinando a mesma doutrina no mundo inteiro reunido em concílio não vale nada. E depois também sobre a missa unacum, onde diz ele que é normal se rezar por um papa herético no cânon da missa. E aí ele condena o sedevacantismo no final como teoria perigosa, imprudente e errada. Então vamos ver o que ele diz e depois fazer alguns comentários a esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar um pouco sobre o sedevacantismo, que vem de duas palavras latinas, sede vacante, que quer dizer a sede está vaga. Ou seja, essa sede, que é a sede de São Pedro, é a sede pontifical de Roma. Ou seja, os sedevacantistas acham que estamos sem Papa. E uns acham que já desde algum bom tempo, vários Papas não eram verdadeiros Papas. Então, vamos ver resumidamente as mais comuns teorias dos sedevacantistas e dar-lhes resumidas respostas. Primeira tese dos sedevacantistas:
Um Papa herege não pode ser verdadeiro Papa. Ora, há Papas que caíram na heresia, logo, esses Papas não são verdadeiros Papas. O que se pode responder a isso é o seguinte: segundo a opinião mais comum, um Papa herege pode continuar exercendo o papado. Logo, defender essa primeira tese dos sede-vacantistas é imprudente, pelo fato de ir contra a opinião mais comum dos teólogos. Segundo a tese dos sede-vacantistas, o Papa é a cabeça da Igreja visível. Ora, um herege não é membro da Igreja visível. Logo, um Papa herege não pode, muito menos, ser cabeça da Igreja visível. O que se pode responder a isso é que ser cabeça da Igreja visível vem da jurisdição e do poder. Ora, a jurisdição e o poder podem permanecer ao mesmo tempo que uma heresia. Logo, a heresia não basta para fazer que um Papa não seja Papa. Terceira tese dos sede-vacantistas: uma constituição do Papa Paulo IV anula a eleição ao papado de um herege. Ora, assim foram eleitos vários ao papado. Logo, estes eleitos não são verdadeiros papas. O que se pode responder a isso é que o Código de Direito Canônico de 1917 abroga as penas que esse código não menciona. Ora, esse código não menciona a pena da Constituição do Papa Paulo IV. Logo, essa pena foi abrogada. Quarta teoria dos sede-vacantistas: o novo rito de sagração episcopal é inválido. Ora, vários eleitos ao papado foram sagrados bispos com esse rito. Logo, eles não são bispos e muito menos papas. O que se pode responder a isso é que, em dois ritos orientais católicos antigos, encontra-se quase exatamente a oração do novo rito de sagração episcopal. Ora, esses ritos são vários. Logo, deve-se dizer o mesmo do novo rito de sagração. Quinta teoria: o novo rito de sagração é o mesmo rito americano condenado pelo Papa Leão XIII. Logo, o novo rito também está condenado. O que se pode responder a isso é que não é verdade. O novo rito parece-se sim com um rito americano posterior à condenação de Leão XIII. Ora, esse novo rito americano não foi condenado. Logo, por aí não se pode concluir que o novo rito de Paulo VI esteja condenado. Sexta teoria dos sede-vacantistas: o magistério ordinário universal é infalível, não tem erros. Ora, o Concílio Vaticano II tem erros. Logo, o Papa que aprovou esse concílio não era verdadeiro Papa. Resposta: o magistério do Vaticano II não se apresenta como quem ensina verdades a serem cridas de maneira firme e definitiva. Ora, nessas condições, esse ensinamento não tem o carisma da infalibilidade. Logo, o Vaticano II pode conter erros sem que isso implique que aquele que o aprovou não seja Papa. Sétima teoria dos sede-vacantistas: é o mesmo argumento que acabamos de ver aplicado às novas leis litúrgicas e canônicas. E a resposta a esta tese é a mesma resposta que já demos, aplicando-se
essas mesmas leis. Oitava teoria dos sedvacantistas: na intenção pessoal dos últimos papas, não há intenção habitual de buscar o bem da Igreja. Ora, eles não tendo essa intenção, são privados da autoridade. Logo, eles não são verdadeiros papas. Resposta: não é possível provar que na intenção pessoal desses papas não há intenção habitual de buscar o bem da Igreja. Igualmente, é impossível provar que, não havendo essa intenção, se perde a autoridade. Logo, por esses meios, é impossível provar que os últimos papas não sejam verdadeiros papas. Quanto a isso, é interessante notar o seguinte: uma coisa distinta, diferente, é dizer que o bem comum da fé católica está sendo considerado pelos últimos papas como um simples apego pessoal. E isso é o que causa o atual estado de necessidade. Nona teoria dos sedvacantistas: rezar na missa as palavras una cum papa querem dizer que se está em união com o Papa. Ora, certos papas são hereges. Logo, rezar essa oração por esses papas é dizer que se está em união com suas heresias. Resposta a isso: as palavras una com o Papa não querem dizer que se está em união com o Papa, mas que se reza pelo Papa. Logo, pode-se e deve-se rezar essa oração na missa. Uma das provas de que essa oração significa pedir pelo Papa é que, quando um bispo reza a missa, na passagem em que se diz normalmente una cum episcopo, o bispo diz una cum me. E essas palavras não significam, é claro, em união comigo, mas por mim. Então, esse foi um pequeno resumo das teorias dos sedvacantistas e um resumo das respostas que convêm a essas teorias. Peçamos a Nossa Senhora que nos ilumine para que não caiamos nessa teoria que é perigosa e sob um aspecto imprudente e sob outro aspecto totalmente errado. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, como acabamos de ver, são sempre as mesmas objeções contra o sedvacantismo. Então, a gente vai ter que estar repetindo toda hora a mesma coisa. Por isso que eu digo que vocês devem ir no terceiro vídeo lá sobre objeções ao sedvacantismo.
Lá nós colocamos toda uma referência de teólogos, canonistas, moralistas, direito canônico, história da igreja, respondendo todas essas objeções, manuais de apologética, né, sobre os papas maus, etc. Então ele começa dizendo que um herege, se perguntando, né, um papa herege não pode ser verdadeiro papa? Seja sempre naquela possibilidade, né, na hipótese de que um papa legítimo, né, escolhido, né, eleito em conclave, válido, né, pode, né, ser um herege e continuar sendo papa? Aí ele dá uma resposta dizendo que, segundo a opinião comum dos teólogos, um papa pode ser herege e papa. Recordemos sempre o que nós falamos sobre esses adversários do sedivacantismo. Então, todas as conferências ou vídeos que estamos vendo, eles vão dizer a mesma coisa, né? É a opinião comum dos teólogos, né? A igreja sempre tal coisa, né? Todos os teólogos apoiam, né? A doutrina comum dos teólogos, quais? Eles não dizem, simplesmente usam esse argumento. Então todos os teólogos estão a nosso favor, né? Dizem isso, mas não citam nenhum. E se citam, são citações falsas. Então, antes de mais, eu gostaria de apresentar a todos, né, quem não conhece ainda, nesse blog, né, chamado Não Habemos Papa. Aqui ele traz uma abordagem crítica, né, onde apresenta a farsa do pequeno catecismo sobre o sedivacantismo. Vai estar aqui também na descrição desse vídeo. Todos podem entrar lá e conferir. Eu não vou ler todo o artigo, porque senão vamos passar o dia inteiro, né? Então, a farsa do pequeno catecismo sobre o sedivacantismo, publicado pelos dominicanos de Avrier, Fraternidade e Resistência. Então ele vai falar aqui que todas essas citações que eles usam praticamente são falsas. Inclusive eles usam muito um teólogo, o professor Nogueira também, chamado Charles-René Billois. E, como sempre, mais citações falsas. Vamos ver que na próxima conferência também do Padre Joaquim, ele só cita um teólogo, ele só dá uma referência para basear-se em todo esse áudio que ele diz, e essa referência que ele dá, segundo ele, é do Papa Pio IX, e é uma referência falsa. Então eles nunca citam nada, nunca indicam nenhum teólogo que promove a tese deles, e quando eles dizem, não é, ou citam alguém, essa opinião é falsificada. Então nesse pequeno catecismo a mesma coisa, usam Billois, não é, dão várias citações aí, né? Por exemplo, se um católico estivesse convencido de que o Papa fosse um herege formal e manifesto, ele deveria então concluir que ele não é mais um Papa? Para responder a isto e opor-se ao ensino de São Belarmino, que ensina que devemos julgar um herege por seus atos externos, outro teólogo era necessário, que é esse padre Billois. E aí eles citam o Nogueira também, todos eles, essa citação que segundo eles é do Billois. De acordo com a opinião mais comum, é sempre assim, de acordo com todos os teólogos, a opinião mais comum, Cristo, por uma providência particular para o bem comum e tranquilidade da Igreja, continua a dar jurisdição até mesmo a um pontífice manifestamente herético, até o dia em que ele seja declarado herege manifesto pela Igreja. Então ele dá aqui na nota de rodapé, conferiu De Fide, né, que segundo eles é do Billois, e eles fazem todo um trabalho então de verificar se de fato essa citação existe, né, se é legítima, e não existe, é falsa. Então toda a farsa desse catecismo está publicado aí, então para quem quiser conferir, eu creio que faz esse mistério, não é? Porque como é que vai ter uma discussão sadia, ou está apresentando fontes, né, dizendo que nós apresentamos erros teológicos e eles estão cheios de falsificações e de erros piores, gravíssimos, né, falsificando os documentos do magistério eclesiástico. Então, vai dizer sempre isso. Segundo a opinião comum dos teólogos, um papa pode ser herege e papa. Então, vejam a terceira conferência, né, se é possível ou não um herege ser papa. Eu falei também logo no começo que o cardeal Franzeli, né, fala da Societas Fidei. Para pertencer a essa sociedade da fé, ou seja, ser católico, ser membro da igreja,
é necessário professar a fé católica. Um herege não faz parte da igreja. E todos os canonistas que nós citamos, e mesmo papas, dizem que um herege não pode ser papa, não pode ser cabeça da igreja, quem não é membro da igreja. Então tudo isso mostra a falta do conhecimento disso aqui, Catecismo de São Pio X. No Catecismo de São Pio X, tratando sobre a igreja em particular, vai dizer lá: dizei precisamente o que é necessário para alguém ser membro da igreja. Então ser papa é ser membro da igreja, ser teto, cabeça. Para alguém ser membro da igreja é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e outros legítimos pastores da igreja. Então, o que é necessário para alguém ser membro da igreja? De modo que, segundo essa definição, né, a fraternidade e a resistência não podem entrar aqui, porque não reconhecem, né, não obedecem o Papa e nem os legítimos pastores da igreja. Depois São Pio X segue, né, falando, dissertando sobre a igreja, e na pergunta, no inciso 173, diz: somos também obrigados a fazer tudo o que a igreja manda, porque os RS dizem que nós devemos resistir aos ensinamentos, né, dos papas maus, hereges, né, liberais e modernistas, e também resistir a todos os seus ensinamentos, né, errôneos que provêm da Santa Sé. Somos também obrigados a fazer tudo o que a igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo o que a igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. Então, quem não ouve a igreja, ou quem não faz o que a igreja manda, não ouve a voz do Cristo. A Igreja Católica é então infalível? Ou pode errar, ou pode ensinar coisas ruins para os fiéis? Sim, a Igreja Católica é infalível, por isso aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e tornam-se hereges. Então, quem não ouve o que a Igreja diz, no caso deles, que reconhece a Igreja oficial, a Igreja modernista, como sendo a Igreja Católica, porém não segue, são hereges. E assim vai. O Catecismo de São Pio X vai falar depois sobre os papas, sobre a infalibilidade do Papa, se o Papa pode errar. Pode errar o Papa ao ensinar a Igreja, que é o que essa garotada diz, a RR, esses padres todos vão dizer isso, que o Papa pode ser herege publicamente, ensinar heresias, dizer o que quiser, fazer todo tipo de ato externo herético e continua sendo Papa. O Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Então, ensinando para a Igreja, questão de fé, costumes e disciplinas, ele nunca pode errar. E os papas do Vaticano II fizeram isso? Claro. Vamos ver depois, numa outra objeção, se o Concílio Vaticano II é dogmático ou não. Os catecismos, por exemplo, modernistas, o catecismo holandês, esse catecismo amarelo novo de João Paulo II, tudo isso são normas disciplinares para toda a Igreja Universal. Isso é infalível. Então, um herege pode ser Papa? Então, conferir toda essa série de teólogos pós-Vaticano I, que são unânimes. Então, como eu digo, se alguém quiser refutar o sedvacantismo, tem que apresentar, no mínimo, mais argumentos teológicos do que nós. Se não, se ficar só nisso, o comum dos teólogos, todos os teólogos dizem tal coisa. Sem nenhum teólogo. Então, é só conversa fiada. Então, vimos que não pode, citamos doutores da Igreja, santos, teólogos, canonistas, etc. O Papa é a cabeça da Igreja, normalmente, o vigário de Cristo. Logo, um herege não pode ser cabeça da Igreja, dizem os sedvacantistas. E aí, o irmão Dom João Batista vai dizer que sim, que um herege pode ser cabeça da Igreja, porque não há nenhum problema. Há compatibilidade entre jurisdição e heresia. Então, como eu disse, citei o cardeal Franzelin, e também vários outros canonistas, o próprio direito canônico fala quando se dá a pena no ofício de um Papa, quando ele cai em heresia. Então, dizer que a pessoa continua naquele cargo,
não é, ou mantendo a jurisdição e sendo herético, vai contra, não é, o direito canônico. E nós já citamos, não é, de maneira abundante isso daí. Que não se pode, não é, permanecer num cargo de ensino na igreja, docens in ecclesia, e ao mesmo tempo não ter a fé católica. Como alguém vai ensinar ou instruir as pessoas na fé católica se essa pessoa não tem a fé católica? Então, jurisdição e heresia são incompatíveis. Cargo, não é, ofício e heresia incompatíveis. Vide, não é, a bula do Papa Paulo IV. A heresia, não é, não basta para que um Papa perca a função, um ofício. E eles fazem essas afirmações assim, né? A heresia não basta, né? Você pode ser herege, pecar publicamente contra a fé, desertar da fé, apostatar, e ele continua sendo Papa. Então recomendo também, né, Arnaldo Xavier da Silveira sobre esse tema, que nós já foi abundantemente tratado. Depois ele fala sobre a bula de Paulo IV, código de 1917, abroga as penas que esse código não menciona, né, segundo eles. Então, um código de direito canônico, né, inclusive ele cita aí do cardeal Gasparri. Então, o cardeal Gasparri foi incumbido de fazer, né, o código de direito canônico. Ele estava à frente de toda a comissão pedida pelo Papa São Pio X para elaborar o código de direito canônico de 1917. Esse código depois foi promulgado pelo Papa seguinte, Bento XV. E o cardeal Gasparri, então, fez todas as anotações do Código de Direito Canônico de 1917, pôs todas as fontes de citação, de referências, né, para se alguém tiver alguma dúvida, fez todo o índice, fez tudo. Então, no Código de Direito Canônico do cardeal Gasparri, diz lá, falando sobre, não é, aqueles que perdem o ofício, sobre a perda do ofício. Né? Aí diz lá, quem cai em heresia pública e manifesta, né, perde o ofício. E lá embaixo, para conferir, né, em que está baseado nisso? Bula do Papa Paulo IV, com ex apostolatus officio, bula do Papa Paulo IV, está lá. Inserida no direito canônico. E aí a pessoa diz que não, que isso não quer dizer nada. Aqui no catecismo do Sede-Vacantismo, ele vai dizer isso, que é simplesmente uma anotação, aí dá como nota, o próprio Sede-Vacantistas reconhecem, tudo mentira, a gente não reconhece nada disso. Né? E assim, o Código de Direito Canônico, a bula de Paulo IV é uma constituição dogmática, porém não passa disso. É algo dogmático, mas que não deve ser seguido, né, porque foi abrogado. Aí quem abrogou? O Dominicano de Evrier. É referência, a bula do Papa Paulo IV é uma referência sobre perda no ofício por heresia. Então, como é que se pode anular ou abrogar algo que é dogmático, né, que foi proclamado, publicado para a Igreja Universal? Então, como é que um Papa abroga o que o outro disse, ou o que o outro fez, né? E numa bula dogmática, como eles mesmos reconhecem isso. Então, que dogma é esse que não vale nada? E depois dizem também que então, o Papa São Pio X fez elaborou um documento chamado Se Vacante, né? Quando morre um Papa, o que se deve fazer para preparar, né, todo um conclave, né, como se deve reger um conclave. E essa é uma objeção interessante também que sempre fazem. Então, nessa bula, Vacante Sede Apostólica, né, do Papa Pio X, vai dizer, né, o que deve ser feito para regular um conclave. E eles dizem que isso daí abrogou, não é, as penas da bula do Papa Paulo IV, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Uma coisa para regular um conclave, outra coisa é uma bula dogmática, condenando, anatematizando os hereges e aqueles que tentam usurpar, não é, a Santa Sé Apostólica, a sede, né, a cadeira de Pedro. Então ele vai dizer que um herege não pode ser Papa. Porém, nesse documento, nessa Constituição Vacante Sede Apostólica, foi feita primeiro por Pio X, depois foi feita por Pio XII, e é interessante notar, que é uma objeção também contra o Sede-Vacantismo, que diz o seguinte: a Constituição de Pio XII, de 8 de dezembro de 1945, Vacantes Apostolicae Sedes, que substituiu a de Pio X, né, a última legislação sobre a sé vacante, ou seja, quando morre algum Papa, deve-se eleger outro.
Então, essas normas foram alteradas pelo Papa Pio XII. E diz o seguinte: nenhum cardeal pode ser excluído de modo algum da eleição ativa ou passiva do soberano pontífice, sobre nenhum pretexto, nem por causa de excomunhão, suspensão, proibição ou por outro impedimento eclesiástico. Levantamos a suspensão de tais censuras somente para esse gênero de eleição. Em outras ocasiões devem-se manter seu vigor. Então, como eles são analfabetos, não sabem ler, não é? Aqui fala somente de suspensão eclesiástica ou excomunhão, o que não tem nada a ver com heresia. Em nenhum momento nesse documento, Pio XII diz que um herege pode ser papa. Não é? Um cardeal herético pode ir lá e ser eleito papa. Fala somente da pena de excomunhão, interdito, suspensão, que são penas eclesiásticas, né, para aqueles que infligem algumas leis canônicas ou que pecam publicamente, mas não que apostatam publicamente da fé católica. Então, uma série de disparates, né? Eu tive a oportunidade de ouvir esse tipo de coisa várias vezes, na época que eu estava na Resistência. Um herege pode ser papa porque Pio XII, lá na Constituição, levantou todas as excomunhões, heresias, tudo, qualquer um pode ser qualquer coisa. Essa pessoa não só pode ser isso, analfabetismo. Ou um desconhecimento total das leis canônicas, que invalidam, né, a eleição de um herege público. Então, mais uma vez, né, a referência deles vai ser sempre isso: Dominicano de Abrier, Padre Calderon, sei lá mais quem. E ainda dizem, opinião comum diz isso. Bom, você tem que ter uma paciência impressionante. Depois ele vai falar sobre a invalidade das novas sagrações. É outra objeção dos sede-vacantistas. A sagração dos bispos são inválidas, logo, não é, esses homens não são nada, nem padre, nem bispo, nem nada, né? São inválidos. De fato, não? Então, os dominicanos, a resistência e a fraternidade acreditam que o ritual novo, promulgado pelo herege Montini, Paulo VI, o novo ritual das sagrações episcopais é válido. Essas novas sagrações são válidas. Então, por exemplo, o Papa Pio XII determinou, né, qual seria a matéria e a forma do sacramento da ordem. Então, a matéria seria a imposição das mãos e a fórmula seria a oração, o prefácio. Tem um prefácio que o bispo reza e nesse prefácio tem as palavras ali da consagração, a fórmula. Então, Montini mudou essa fórmula, alterou. Então, logo, se um Papa legítimo diz que para ser bispo, o bispo sagrante tem que impor as mãos e dizer essa oração, e um herético, um falso Papa mudou isso, como é que nós podemos ter isso por válido? Há alguns podem dizer, no mínimo duvidoso, por isso que às vezes a fraternidade reordena sob condição, a resistência também ordena sob condição. Então, como algo que é duvidoso, pode ser aceito, né, pelos fiéis, né, católicos. Então, é por isso que nós rejeitamos essas novas ordenações, porque foram alteradas por esse herege chamado Montini, em vias de quê? De fato invalidar todos os sacramentos, né, da igreja. Invalidando as sagrações episcopais, se invalida todo o resto. Tanto é que foi a única fórmula que foi mudada. A dos padres, dos presbíteros, permanece a mesma fórmula de Pio XII, dos diáconos a mesma, só a dos bispos que foi alterada. Então, de fato, são inválidos esses bispos modernistas que foram sagrados por esse pontifical aí feito pelo herege Montini. E se de fato não são bispos, não são padres, não são nada, são todos leigos, como podem ser de fato, né, romanos pontífices. Está na lei canônica. Um leigo pode ser papa? Pode, mas ele tem que ser ordenado padre, depois sagrado bispo e depois ser eleito. Para ser eleito validamente tem que ser no mínimo bispo. Depois, o Concílio Vaticano II não é dogmático. As suas leis são disciplinares. Será que isso é verdade? Então, quem quiser conferir se isso é verdade ou não, entre na conferência número 3, Respostas às Objeções ao Sede-Vacantismo. Lá nos comentários eu pus, né, tudo que Paulo VI, as alocuções de Paulo VI, dizendo que o Vaticano II é obrigatório, é de fé católica, que nenhum teólogo pode se afastar dos ensinamentos do Concílio Vaticano II.
né? E depois Paulo VI vai dizer que, por mais que ele não tenha se pronunciado ex cátedra, ou seja, por mais que não haja proclamações solenes, nenhum dogma foi proclamado, por assim dizer, como o da Imaculada Conceição ou a Assunção de Maria, porém todos os documentos do concílio fazem parte do magistério ordinário universal, ou seja, são obrigatórios. O magistério ordinário universal é idêntico ao magistério solene do Papa. Ah, padre, você não pode dizer isso é mentira, como assim? O ensinamento dos bispos reunidos em concílio, né, juntamente com o Papa, os bispos dispersos pelo mundo inteiro, ensinando a mesma doutrina que o Papa, tem o mesmo valor de um pronunciamento ex cátedra, solene? Sim. E onde o senhor pode se basear para dizer isso? No Código de Direito Canônico. Então vamos lá, mais uma vez, de maneira exaustiva, citar o direito canônico. Então essa edição que nós temos é a edição da BAC, na Biblioteca de Autores Cristãos, Direito Canônico, comentado, em toda a jurisdição complementar, etc. e tal. Vamos botar na descrição também, acho que já colocamos no vídeo 3, porém não tratamos sobre essa questão do Magistério Ordinário Universal. Então no cânon 1325, vai dizer o seguinte, no inciso 2. Se alguém depois de haver recebido o batismo, falando sobre o magistério eclesiástico, no cânon 1323, vai dizer o seguinte: é necessário crer com fé divina e católica tudo o que se contém na palavra de Deus escrita ou na tradição divina, em que a Igreja, por definição solene ou por seu magistério ordinário universal, propõe como divinamente revelado. Então, tudo que a Igreja define, tanto no seu magistério solene, como em definições solenes, tudo que a Igreja define de maneira solene, ou por meio do magistério ordinário universal, tudo que a Igreja propõe, o católico deve ter como sendo divinamente revelado. E aí tem uma notinha, um comentário sobre esse cânon 1323. Aí lá embaixo vai dizer o seguinte: o magistério ordinário e universal da Igreja é o exercido por todos os bispos do mundo nas suas dioceses. Então, o magistério ordinário universal é exercido por todos os bispos diocesanos em baixa autoridade e dependência do Papa, no Pontífice Romano. Os ensinamentos do magistério ordinário têm igual valor que os do solene. Então, o magistério ordinário universal tem o mesmo valor, tem igual valor que as do magistério solene, ou seja, os pronunciamentos ex cátedra do Romano Pontífice. Tá? Então, o Concílio Vaticano II, como diz o falso Papa Paulo VI, para quem acredita que ele é Papa e para quem segue a Igreja Conciliar, são obrigatórios. Então, o reconhecer e resistir, mais uma vez, é falso, vai contra o ensinamento dos falsos papas modernistas. Então, dizer, isso já é velho. Então, a Montfort, recentemente a Montfort fez um congresso lá em João Pessoa, só para condenar o Concílio Vaticano II. Eu consigo dizer que o Concílio Vaticano II é pastoral, que tem erros, heresias no concílio. Então, toda essa gente é uma seita cismática e herética. Todos eles, resistência, fraternidade, tudo isso que põe os fiéis a desobedecerem um concílio ecumênico, um magistério ordinário universal, não são católicos. Então, o Concílio Vaticano II é obrigatório, sim, faz parte, é lei divina, revelada. Não se pode discutir, está lá, quem quiser, é só ver as citações que colocamos do Paulo VI, onde ele obriga todos os teólogos a seguirem o Vaticano II. Depois, um outro ponto interessante é a questão da missa unacum, tão discutida e debatida. Então, o Dom João Batista fala aí que esse termo unacum, Bergoglio, em união com Bergoglio, não quer dizer isso. Quer dizer que nós rezamos por ele, para que ele seja católico, para que ele tenha fé católica, para que ele se converta, saia da heresia e vire um Papa católico, porque até então ele é um Papa liberal. Então, esse termo unacum
Não seria dizer que eles estão em união com o herético Bergoglio, não, mas que eles rezam pela conversão do Bergoglio. Eu já falei amplamente sobre esse tema, mas eu vou falar também no próximo vídeo, que é o do Padre Joaquim, onde ele trata mais desse tema, desse assunto. Foi quando eu saí da resistência e por conta disso, dessa missa Unacum, sobretudo, porque eu afirmava que não se pode rezar por um herege ali no cânon da missa. E o Padre Joaquim fez um vídeo dizendo que sim, que se pode. Então eu vou comentar aqui por cima e vou aprofundar mais sobre a missa Unacum no vídeo do Padre Joaquim. Então, será que de fato esse termo Unacum não quer dizer em união com o modernismo, com essas autoridades? Então quem quiser pode conferir, eu vou citar na próxima aula, um curso de liturgia romana. Como eu falei, eu estou tentando utilizar livros populares, conhecidos aqui no Brasil. Então nesse curso aqui ele explica todas as cerimônias da missa e também todas as partes da missa. Então vocês podem conferir aqui o comentário dele sobre o cânon romano, em específico, essa parte quando o padre diz Unacum, em união com o Papa ou com os bispos. Depois vocês podem citar também, consultar também Dom Guéranger, explicações sobre a missa tridentina. Vou tratar sobre isso também na próxima aula, para o vídeo não se alongar muito. E também uma citação de Santo Hipácio, monge na Bitínia, que se recusou a rezar a missa Unacum Nestório. Então, a missa Unacum quer dizer assim: eu estou em união, em dependência, em comunhão com o Papa vivo e com o bispo da diocese. Então, quando alguém afirma isso, é um sinal de que essa pessoa está unida a esses falsos papas e esses falsos bispos diocesanos, como é o caso da Resistência e Fraternidade. Por isso que nós não devemos frequentar ou assistir essas missas em comunhão com os hereges, porque todos ali tomam parte nessa comunhão herética e sacrílega. Como diz Monsenhor Guerra de Laurier, a missa Unacum é uma missa blasfema. Depois, então, Dom João Batista conclui, claro, de maneira categórica, como todos eles, amedrontando os fiéis, dizendo o seguinte: o sede-vacantismo é uma teoria perigosa, imprudente e errada. E pronto, conclui, claro. Como vimos, por que é uma teoria perigosa? Não é mais perigoso você estar unido a uma seita herética e a falsos papas, no caso deles? Por que é imprudente? É imprudente citar os teólogos da igreja e seguir a opinião mais comum da igreja? É uma teoria errada, é uma tese errada. Por quê? Não se sabe, não se fala nada. Simplesmente dá um argumento de autoridade, sem nenhuma citação de teólogos de nada ou de papas sobre o tema, então simplesmente se descarta como errada. Então fica aí a critério de todos julgar. Esses vídeos são vergonhosos, estamos postando aí para que as pessoas vejam, quem nos acompanha vejam quais são os argumentos dos nossos adversários. São argumentos completamente vãos e sem fundamento nenhum, nem na Sagrada Escritura, nem na tradição, nem no magistério eclesiástico. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.